Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 5 de agosto e no resumido número 325, sua bunda vale $12 mil. Sydney Sweeney quebra a internet. Professor IA causa ansiedade em estudantes. Frentistas também serão influenciadores. Starbucks fecha a loja por falta de calor humano. Amazon financia Netflix da IA e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Tem semana que tem tanto conteúdo que a missão de montar o episódio é cruel. E essa semana foi uma dessas. Na semana passada, eu achei que não rolou quase nada que rendesse muito. Eu gostei do episódio, mas não teve muitas notícias muito bombásticas assim. E quando é assim, é dito e feito. Na semana seguinte vai chover histórias e assim foi essa semana. Então se prepara que o episódio da semana tá bom. E também finalmente abri o grupo de WhatsApp exclusivo para os assinantes. Já estamos tendo várias trocas por lá. Inclusive fiz uma live de áudio um pouco antes de começar a gravação desse episódio para contar um pouco do que eu vou comentar nesse episódio. E assim começo a produzir os conteúdos exclusivos para assinante. A gente entra agora no último mês da campanha O Futuro do Resumido, estamos em 20% da meta, precisamos acelerar para chegar em setembro e a gente ainda ter o resumido. Confesso que é bem cansativo ficar falando disso toda hora aqui, eu não gosto muito, não fico muito à vontade de ter que ficar pedindo para as pessoas assinarem, até porque é um valor muito baixo, né? R$15 é um valor bem impossível de fazer para grande parte das pessoas. Eu sei que dá uma preguiça danada de entrar no site, fazer o cadastro, fazer a assinatura, mas é importante para o resumido poder continuar. Então eu conto com a sua participação e agradeço a todo mundo que já fez a sua assinatura. Essa semana chegaram a Dani, a Glinda, o Fábio, a Elisa, o Ilustre Bemon, o Dimitri, o Du, a Vivi, Denise, Matheus, Olga, Messier Bois, Alan, Augusto, Tchelinos, Alex Rio, Johnny Brasil, Raul Mourão, Mabile, Vitor, Felipe, Igor, Arthur, Clean, Nivaldo. Muito obrigado pela assinatura de vocês e eu espero os outros assinantes. Bora pro episódio. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Okay, so a man in Argentina was naked when the Google car went by, and it captured him. In 2015. Volta e meia aparece uma notícia que confirma nossos maiores temores em relação à nossa vida digital. Essa semana eu li uma que teve esse papel. Um argentino descobriu quanto vale a bunda dele. Calma, que não é nenhuma besteira. Esse homem recebeu uma indenização de $12.500 do Google depois que ele apareceu de bunda de fora no Google Street View, que são as imagens que aparecem no Google Maps e que são capturadas por um carro do Google com umas câmeras no teto de 360 graus. Talvez você já tenha visto um circulando onde você mora. Ele estava dentro de casa, no quintal, atrás do muro da casa dele, um muro alto de mais de 2 metros de altura, e ainda assim foi flagrado. Inicialmente, a justiça negou o pedido porque disse que a culpa foi dele de estar nu no quintal da própria casa, mas depois uns desembargadores concluíram que essa imagem não foi capturada em um local público, que ele estava na casa dele e tinha direito de estar como ele bem entendesse, sem pensar que ele fosse ficar nu. O fato é que, mesmo depois de terem deletado essa imagem do Google Maps, já era tarde demais, já tinha virado meme, já tinha virado piada na internet inteira e tinha, inclusive, aparecido em jornais de televisão e impresso a imagem dele nu, e ele também processou esses jornais, mas nesse caso os juízes não condenaram os veículos porque considerou que eles estavam simplesmente noticiando um fato. Assim como eu tô aqui, né? Mas no caso deles, com imagem. Coitado do argentino aí descobriu o preço que se paga por esse constante estado de vigilância que a gente vive, né? Semanas atrás foi o caso do cara que foi flagrado pulando a cerca no show do Coldplay, agora esse cara pelado no quintal. Tudo parece engraçado, parece meme, mas é de se preocupar
com a falta de possibilidade de você andar e caminhar pelas ruas ou viver a sua vida sem ter a sua imagem capturada por alguma câmera que às vezes você nem sabe que estão lá, né? Já se foi o tempo do sorrir, você está sendo filmado. Você tem que considerar que você está sendo filmado o tempo todo. E falando em ser filmado o tempo todo, o Smart Sampa, que é o programa de segurança de São Paulo, que botou câmeras de reconhecimento facial espalhadas pela cidade ao custo de 10 milhões de reais por mês para diminuir a criminalidade, saiu um estudo que indicou que isso não reduziu a criminalidade em nada. Ou melhor, não diminuiu de maneira significativa ou que pelo menos justifique o alto custo da iniciativa. E ainda, uma pesquisa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania concluiu que esse programa Smart Sampa, que utiliza câmeras de reconhecimento facial, não apresentou um impacto significativo na redução dos crimes de furto, roubo, homicídio, desde que foi implementado em fevereiro de 2024. A análise comparou indicadores de várias delegacias da capital paulista que participaram desse programa e chegou à conclusão que, estatisticamente, a diferença não tinha muita importância. Essa pesquisa ainda destacou que tiveram vários erros bem frequentes, tanto na abordagem, com gente sendo levada para a delegacia sem motivo nenhum. Foram 82 casos, parte deles era por ausência de uma baixa de mandado judicial no Banco Nacional, ou seja, uma informação desatualizada no banco de dados, e várias inconsistências e falhas no reconhecimento facial, que é o maior risco. Principalmente num país como o nosso, já que grande parte, ou a maior parte dos erros de reconhecimento facial desses sistemas acontece com pessoas negras ou não brancas. Esse é um problema que vem da base de dados usado no treinamento desses sistemas, né? Essas tecnologias são desenvolvidas em grande parte nos Estados Unidos e na Europa, onde a maior parte da base de dados é composta por imagens de pessoas brancas. Quando chega num país como o Brasil, em que a maioria não é branca, comete vários erros de reconhecimento, e isso aí acaba prejudicando pessoas, que vai para além de só o constrangimento que a pessoa passa. Ela pode acabar sendo presa injustamente, e isso aí quem é que paga depois um trauma desse, fora o prejuízo que isso pode causar. E se você acha que a exposição online está pouca, a Petrobras lançou um programa para transformar ou incentivar os frentistas a se transformarem em creators. É isso, eles criaram uma campanha chamada Só Vem Que Eu Posto, e o objetivo é que os frentistas criem conteúdos relacionados às ações, às estratégias da Petrobras, dos postos de Petrobras e das marcas associadas, e que eles sejam remunerados de acordo com o desempenho dos seus posts. Ou seja, isso é para seguir uma tendência de mercado que já não é nem tão nova, de transformar os colaboradores de uma empresa em influenciadores por conta da autenticidade, por estarem ali envolvidos no dia a dia e saberem do que estão falando. Mas isso vai gerar mais uma carga para esses frentistas que já trabalham muito além da conta, não é um trabalho simples, e agora vão ficar atrás de post para ver se conseguem arrumar um extra. Eu imagino que seja uma busca para esquentar essa relação, esse conteúdo dos postos Petrobras postados nas redes, para ver se alguém se importa com o que está sendo postado ali. Porque essa relação humana é o ponto mais importante de venda de quase todas as empresas de serviço. Ninguém quer ficar falando com um robô, ninguém quer ser tratado como um mero consumidor. Por mais que só queiram te vender coisa, você quer ser tratado como um humano e lidar com um outro humano. Por isso que o Starbucks tomou a decisão de fechar várias lojas que eram dedicadas apenas à retirada de produtos. Você fazia a compra online, passava lá para pegar o produto e ia embora sem falar com ninguém, praticamente sem ver ninguém. E essa decisão veio depois que os indicadores dessas lojas mostraram uma queda de 47% do lucro líquido depois do 6º trimestre consecutivo com redução de ganhos nesse tipo de formato. Então ficou claro que as pessoas não querem ir no Starbucks só buscar o seu café, querem conversar, querem falar com alguém. Tomar café é uma experiência bem humana, né? Não é à toa que a gente marca cafés com as pessoas que a gente quer fazer alguma reunião. Acho que eles se deram conta que o pessoal quer o calor humano, não só o calor do café. Nossa senhora, essa foi pesada, gente, foi mal. O plano é parte de uma iniciativa chamada Back to Starbucks, ou De Volta ao Starbucks, que quer revitalizar pelo menos 1.000 lojas dos Estados Unidos até o final de 2026, devolvendo uma atmosfera mais convidativa. Eu falei disso em algum episódio passado, a questão que eles estão realmente procurando essa transformação das lojas numa experiência em que a pessoa sente, tome um café e faça suas coisas lá. Tá todo mundo cansado dessa coisa ultra digital já. Tá todo mundo querendo troca, encontrar outros humanos, lidar com pessoas. Parte disso também vai acabar se refletindo na arquitetura da internet. Eu falei já aqui algumas vezes que, em resumo, o que a gente vai ver é uma internet gratuita, para quem não pode pagar, lotada de conteúdo sintético
e o verdadeiro conteúdo que tem valor criado por outros humanos numa internet atrás de um paywall que vai ser acessado através de assinaturas, ou seja, conteúdo pago. Quem não puder pagar vai ficar com conteúdo de qualidade pior. E essa teoria está sendo chamada de Dark Forest e Cozy Web. Um texto da Ribbon Farm fala sobre essas camadas ocultas da internet social, e esse termo Cozy Web serve para descrever esses espaços privados onde as pessoas buscam algum refúgio da loucura que virou a internet gratuita. Então, em vez das plataformas públicas abertas como Facebook, Twitter, LinkedIn, o Cozy Web, essa web aconchegante, está nos grupos de Slack, está no WhatsApp, está no Discord, está no Telegram, e ambientes onde essa interação é mediada por convites. Não chega quem quer, não é só entrar e falar com quem você não conhece, não. São ambientes curados, onde as pessoas estão lá por um motivo em comum, que foram filtradas de alguma maneira, pelo menos por algum tipo de associação àquele espaço, né? Normalmente por uma assinatura, e isso geram trocas mais valiosas e mais seguras até também, né? A internet anda cheio de perigos aí quando você sai clicando em qualquer coisa. E o oposto disso seria a Dark Forest, né? A floresta negra, que é a internet aberta, que é essa floresta escura, silenciosa, em que todo mundo está se escondendo de algum predador o tempo inteiro, que é qualquer navegada na internet hoje em dia. Você não sabe o que você vai encontrar, onde você vai clicar, para onde isso pode te levar, quem está falando com você. É uma analogia boa e vai materializando um pouco disso que eu venho falando, de que a gente vai começar a ter essa racha na internet que não é positivo. A gente deixa de ter uma internet livre, de trocas, gratuita, e começa a virar esses espaços, né, mediados ou cobrados, excluindo muita gente disso tudo. As redes sociais deram voz a um exército de ignorantes, né? Eu não sou tão sarcástico, mas eu diria que a ignorância virou moda. E essa deterioração da internet tem tudo a ver com o que o neurocientista Miguel Nicoleles falou semana passada no Roda Viva. Ele falou bastante sobre como as redes sociais acabam criando um exército de ignorantes e que ignorância virou moda. O que é muito verdade, né? Hoje em dia a internet funciona através do engajamento, e quanto mais histérico, mais polêmico e muitas vezes mais agressivo você é, mais clique você ganha, mais engajamento você tem e mais você aparece. Ele chamou esse processo de emburrecimento digital, que é esse processo em que a gente cria uma sociedade que não sabe mais discernir o que é real, o que é sintético, e acaba ouvindo quem está gritando mais alto. E esses dias a gente viu um exemplo de como gritar mais alto na internet funciona. A atriz Sydney Sweeney, conhecida pela série Euphoria, também fez um filme muito bom chamado Reality. Ela está no centro de uma polêmica que foi causada por conta da campanha da marca de jeans American Eagle. O lance é o seguinte: a campanha toda é em cima do trocadilho com a palavra jeans, em inglês jeans, com a palavra gene, que quer dizer genes, os genes hereditários em inglês. Então, jeans and jeans tem essa similaridade sonora, e a campanha explora essa semelhança com a frase Sydney Sweeney has great jeans. Tá escrito Sydney Sweeney tem jeans muito bons, jeans de calça, mas soa como a Sydney Sweeney tem genes muito bons. E aí a câmera vai filmando o corpo dela inteira vestido nesse jeans até chegar no rosto dela, num close com o olho azul dela, e ela fala My jeans are blue. Que quer dizer, o meu jeans é azul, mas soa como os meus genes são azuis. E aí virou uma polêmica, porque muita gente acusou a campanha de ser uma espécie de dog whistle, né, o apito de cachorro, para ativar nazista e supremacista branco, dizendo que tem uma superioridade do gene branco. E também ainda tem uma outra questão, né? Quando ela fala que os genes dela, ou soa que ela está falando que os genes dela são azuis, tem a questão de sangue azul, que já vem de uma outra teoria racista do sangue azul europeu, dos reis e rainhas. Enfim, uma confusão danada. Você vê aquilo, não tem como você imaginar que alguém não tenha pensado que ia dar esse problema todo, e de fato foi pensado. E aí essa campanha gerou uma confusão, várias pessoas da direita americana dizendo que a esquerda está reclamando, inventando coisa para reclamar. Até o presidente dos Estados Unidos apoiou a campanha, apoiou a Sydney Sweeney. Já surgiu o fato que ela é filiada ao Partido Republicano desde 2024. Muita coisa no entorno disso. E é claro que não dá para imaginar que quem pensou essa campanha não tivesse pensado
que isso aí ia acontecer com um trocadalho desse aí. Era óbvio que ia, e é óbvio que foi de propósito, porque foi exatamente isso que foi feito. Como o Miguel Nicolelli estava falando, o que engaja online é o ódio, é a polêmica, são as pessoas ficando irritadas ou ultrajadas com alguma coisa. E o que a campanha queria era engajamento, e teve, e muito, porque a campanha viralizou demais. E não foi por acaso que essa estratégia foi escolhida. Eu vi no Instagram do Preston Rhodes uma análise que ele fez dessa campanha, comparando com outras duas campanhas muito parecidas que saíram quase ao mesmo tempo. O que ele fala é que o que foi usado para elaborar essa campanha foi ferramentas de gêmeos digitais. Gêmeos digitais são versões digitais de alguém ou de algum sistema para que você possa fazer testes. Isso aí tem um uso previsto para a medicina muito bom, quando você vai poder simular diversos tratamentos para uma pessoa específica, quando você tiver conseguido mapear ela inteira digitalmente para saber o que vai funcionar melhor. Empresas usam isso para testar sistemas e hoje em dia já tem sistemas para você poder testar a receptividade de alguma mensagem baseado em gêmeos digitais. Tem empresas dedicadas só a criar esses perfis que são baseados no seu comportamento online, no meu comportamento online, empresas que ficam raspando dados, fazendo pesquisas, verificando coisas em rede social para poder traçar ou criar personas digitais que remetam a pessoas reais. Então eles fazem esse profiling, como se diz, né, esse perfilamento completo das pessoas de maneira anônima, mas ainda assim baseado em dados reais, e assim eles têm uma gama de pessoas para testar uma ideia. E a teoria do Preston Rhodes é que essa campanha saiu de algo assim. Pegou-se essa ideia, testou-se em 7 mil gêmeos digitais até descobrir qual era a mensagem que ia gerar a dose exata de polêmica. E ele chegou a essa conclusão porque, além da propaganda da American Eagle com essa questão racial, também tiveram outras duas campanhas, uma da Dunkin' Donuts e outra da Arby's, com uma abordagem bem parecida, falando de uma questão genética, apelando para o nostálgico, para o retrô, falando de um tempo melhor que já passou. E essas campanhas têm essa similaridade, tanto de tema e abordagem, quanto de lançamento, e a teoria dele é que isso não é coincidência, que isso é fruto de usar essas plataformas de gêmeos digitais e tiveram resultados muito parecidos, porque esse é a leitura do momento, essa é a leitura do que engajar agora. Ele falou que o que esses testes mostraram que é essa mensagem da American Eagle com a Sydney Sweeney ia gerar 42% de reações negativas, 35% de reações positivas e 23% de reações confusas. E isso seria a medida ideal, porque 42% de reação negativa seria o limite que a marca teria para poder reverter isso numa ação futura. Então é até onde você consegue ir sem perder o controle da narrativa. E foi um sucesso mesmo a campanha. Foram mais de 6 milhões de impressões no X, o antigo Twitter, nas primeiras 72 horas. Isso é 4,7 vezes maior do que o engajamento médio de uma campanha de moda. A empresa chegou a valorizar 300 milhões de dólares com a ação saltando de 10 dólares e 82 cents para 12 dólares nos dias seguintes a essa campanha. Eu vou colocar, junto com os links comentados nesse episódio, no post do resumido.cc, também o link de uma dessas plataformas que fornecem esse tipo de serviço de gêmeo digital. O post com todos os links do episódio é um benefício dos assinantes do Resumido. Se você ainda não assinou no resumido.cc/assinatura e participou da campanha O Futuro do Resumido, que garante a continuidade desse podcast, faça isso para você ter acesso a esses links, às lives e muito mais. E nesse mundo ultra digital que a gente tá, ninguém mais sabe por onde tá indo, e por conta disso aconteceu uma história hilária com a podcaster Camila Frender, do É Nóia É Minha. Parceira aqui do Resumido, já divulgou a newsletter na newsletter dela. Ela, que é muito engraçada, soube se sair muito bem de uma situação um tanto absurda. Ela foi convidada para participar de um podcast, aceitou, e só quando ela chegou no local, ela percebeu que não estava onde ela achava que ela estava. Ela depois descobriu que o pedido da entrevista veio de um podcast com um nome muito parecido com o de um outro podcast muito famoso, que é o Vênus, e ela achou que estava vendo no podcast de uma pessoa que ela conhecia, foi parar de uma outra pessoa, e uma vez lá ela fez a entrevista, gerou uns momentos constrangedores bem engraçados à la The Office, e eu imagino que ela já tenha ido para essa entrevista quando ela se tocou do que estava acontecendo,
sabendo que isso ia render muito conteúdo para ela. E foi isso mesmo que aconteceu. Ela já fez várias publis aí depois desse acontecimento, brincando com a situação. Agora, nessa busca louca por engajamento, as pessoas têm estratégias muito questionáveis, né? Como essa de usar um podcast com nome quase idêntico ao outro e assim atrair entrevistados que acabam caindo lá de paraquedas. Eu não sei exatamente qual é a validade disso. A pessoa foi muito criticada, o podcast foi inclusive bem ridicularizado. Depois eu vi uma outra pessoa que fez uma pesquisa sobre quem é essa podcaster que aprontou essa aí, e ela tem até um trabalho legal com outras coisas, mas pisou feio na bola nisso aí, né? Mas isso aí é fruto dessa velocidade digital, que me lembra de uma outra matéria que eu li no Financial Times, falando que os jovens não dizem mais alô ao atender o telefone. Agora tem mais essa aí da geração Z, da geração Alpha. Esses jovens hoje em dia atendem o telefone e ficam em silêncio, esperando quem está do outro lado falar alguma coisa antes de falar. Eu confesso que eu faço isso com um número que eu não conheço, porque eu não vou ficar falando nada que eu não sei quem está lá. Mas isso já mostra essa diferença comportamental, geracional, né? Essa naturalidade com que você atende um telefone e não fala nada. Antigamente isso ia deixar uma pessoa doida, mas eles estão se comunicando assim. Também vai esperar o quê? Numa época em que, segundo a Time, os grupos de WhatsApp já substituem a amizade na presença física. É muito comum hoje em dia as pessoas vivenciarem as amizades através de grupos de WhatsApp. Meus amigos que estão ouvindo esse episódio aqui com certeza estão rindo porque eu sou o rei de criar grupos de WhatsApp. Eu crio grupos de WhatsApp para tudo. Sou um ótimo administrador de grupos de WhatsApp. Eu devia fazer disso uma profissão, inclusive, talvez. Mas eu sinto isso. As pessoas se falam ali, é uma maneira de manter contato, pelo menos saber o que está acontecendo. Mas bom mesmo é encontrar, e não é encontrar pontualmente, é encontrar para fazer alguma coisa, vivenciar alguma coisa, viajar, sair, ter alguma atividade junto, para você poder ter novas histórias e não só ficar comentando as histórias passadas ou só sabendo o que cada um está fazendo sem muita profundidade, né? Mas o tempo que a gente está vivendo é esse. As pessoas estão se relacionando online, tendo amizade no WhatsApp e achando que isso aí complementa qualquer coisa. Depois, dá todo esse tipo de coisa que eu comentei nesse episódio, e ninguém sabe por quê. Ainda fica surpreso com os estragos da cultura digital. Se a gente se encontrar mais, eu acho que tudo melhora. Encontra as pessoas ao vivo que vai ser bom. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Our 3-year-old, she goes to a Montessori school, and I just love the focus on curiosity and creativity and self-led learning that Montessori has. That's exactly the kind of education that I think is most important, and the facts are going to fade into the background. Um dos cofundadores da Anthropic, o laboratório de inteligência artificial, soltou a seguinte frase numa entrevista num podcast. Abre aspas. Há 20 anos eu teria colocado minha filha nas melhores escolas, mas agora isso não importa mais. Fecha aspas. O que ele quis dizer com isso é que com o crescimento da IA, não tem mais sentido você armazenar a informação. O que você precisa saber é trabalhar essa informação, fazer as perguntas certas, e que por isso ele botou a filha numa escola montessoriana, onde ele espera que ela desenvolva qualidades como felicidade, curiosidade, empatia, e que isso sim vai ter valor num mundo robotizado. Algo que eu concordo. Eu confesso que eu li essa frase e falei, cara, lá vem eles aí tentando vender solução onde não tem. Mas eu também acredito que tem um pouco disso, né? A inteligência artificial vai ter todas as informações, você não precisa mais reter nada. E isso eu não concordo. Porque se você não tiver nenhuma informação, você não conhecer nada, você não vai saber o que perguntar, você não vai nem conhecer aquilo. Então, eu não acredito nessa substituição completa por máquinas. Inclusive, eu tô vibe coding um app desde a semana passada. Tô usando o Figma Make para desenvolver um app de um negócio que eu pretendo começar. Na pressa de começar a gerar um protótipo, eu resolvi testar e realmente eu tô conseguindo montar o protótipo de um app com alguma facilidade, só que, como é um pouquinho complexo as funcionalidades que eu quero, tem quebrado toda hora. E aí eu fui descobrir que o Figma Make não tem uma questão de permanência. Ele não vai escrevendo código e fazendo ajustes no código. Toda vez que você dá um novo prompt, você faz um novo pedido, é como se ele gerasse novamente todo o app para atender aquela nova coisa. Então, como você já deve ter experimentado no ChatGPT, quando você fica tentando mexer muito no texto e começa a virar um bololô até destruir o que tinha de bom ali, que quase nunca é tão bom assim, o que acontece com o código é a mesma coisa.
Então você não consegue confiar naquilo. Seria muito mais fácil se eu escrevesse código e fizesse os ajustes diretamente ali no código com programação e não tendo que pedir. Então, mesmo sabendo o que eu estou pedindo, não funciona assim. Ok, vai melhorar muito, mas eu acho que a gente está longe de um momento em que não tem um humano. Inclusive, que se eu não tivesse pedido nada, o Figma não ia criar só porque olhou para minha cara e ia fazer o app que eu estou tentando fazer. Isso aí eu acho que não ia rolar mesmo. Sabendo que esse futuro com IA é inescapável, as universidades chinesas têm incentivado o uso de inteligência artificial pelos estudantes, o que é um contraste bem marcante com o que a gente está vendo em outros países, principalmente no Ocidente. Em quase todas as 46 principais instituições de ensino superior da China, de acordo com o MIT Tech Review, já foram incluídas recentemente disciplinas obrigatórias ou eletivas de IA no currículo. E eles também têm tido módulos de alfabetização digital, cursos de educação geral, acessível para todos os alunos, mesmo os que estão fora da área de tecnologia. E outro aspecto diferente do que a gente vê por aqui é que as universidades chinesas estão desenvolvendo seus próprios sistemas de inteligência artificial. A ideia é que eles não dependam de empresas de tecnologia fornecendo a IA, que a universidade possa ser autossuficiente em alguma medida para poder ter as próprias ferramentas sem depender de outras empresas e controlar, inclusive, que tipo de conteúdo e resultado está tendo ali. Não que controlar o conteúdo e o resultado seja exatamente bom, mas que pelo menos seja uma decisão da instituição e não uma decisão externa de uma empresa que não faz parte daquilo. A reportagem do MIT Tech Review ainda trouxe alguns números sobre a aceitação da IA num estudo realizado pela Universidade de Stanford e diz que 83% dos chineses acreditam que produtos e serviços baseados em IA trazem mais benefícios do que riscos. É um número bem alto, comparando, por exemplo, com os Estados Unidos, onde só 39% das pessoas falam isso. No âmbito global, 60% das pessoas esperam que a IA transforme o mundo do trabalho nos próximos 5 anos e 36% teme que vá perder o emprego por conta da automação. E essa integração da IA nas nossas vidas, que está acontecendo numa velocidade absurda, né? Lembrar sempre que tem pouco mais de 2 anos que o ChatGPT foi lançado. E a gente já está dessa forma, né? Já vê esse nível de transformação na sociedade. O Guardian fez uma reportagem em que acompanhou durante 18 meses 3 estudantes e compilou as 12 mil perguntas que foram feitas por esses estudantes para o ChatGPT, que concordaram em participar desse estudo, para fazer uma análise do tipo de relação que um estudante tem com o ChatGPT. E o que o estudo mostrou é que esses estudantes usam o ChatGPT para muito mais do que tarefa acadêmica. Usa para resolver dilemas emocionais, questões de dia a dia, e também que os chatbots são usados para estruturar, revisar, até para corrigir os ensaios que esses alunos escreviam, chegando a ter dezenas de interações em cada trabalho que eles fossem fazer. Além disso, eles usam o ChatGPT como terapeuta, conselheiro de carreira, conselheiro sentimental. Os estudantes estão buscando acolhimento de alguém que não vá julgá-los e aí estão indo para o ChatGPT. O Sam Altman deu uma entrevista semana passada em que ele falou, ou relembrou, que a OpenAI tem uma obrigação legal, se for intimada, a revelar os chats de uma pessoa que estão armazenados, inclusive se forem chats em que a pessoa usa o ChatGPT como um terapeuta. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala nessas plataformas, porque em alguma hora isso pode ser usado contra você, pode vazar, tem várias questões aí para se preocupar. E além disso, voltando aos estudantes, tem vários dilemas aí, né? De autonomia, de ética. Isso aí pode acabar dificultando os estudantes desenvolverem a capacidade de resolver as coisas por conta própria. Tá sempre indo no ChatGPT como muleta. E como eu já falei alguns episódios atrás, isso pode acabar causando uma atrofia do pensamento. A pessoa pode desaprender a pensar ou passar a pensar pior de tanto que usa o ChatGPT. Eu tento bastante, assim, para usar para as coisas bem objetivas. Organizar umas anotações, umas coisas assim. Mas eu faço questão de pensar o que eu estou pedindo, interagir com o que está sendo pedido e tentar tirar dali o que eu quero, né? Tá atento ao que eu estou fazendo, fazer um uso intencional, que eu digo. Você vai com um objetivo, você extrai o que você quer e não simplesmente aceita o que veio. Acho que isso faz bastante diferença, bom, pelo menos para mim tem feito. Porque essas ferramentas vão estar na nossa vida, vão estar cada vez mais presentes. A gente vê os óculos o tempo inteiro, relógios, no próprio celular já é assim, mas acho que vai avançar muito tanto que a gente interage com essas interfaces de IA. E o Mark Zuckerberg, inclusive, falou para a TechCrunch que quem não usar óculos de IA no futuro vai estar em desvantagem. Então, você vai precisar ter um óculos. Vai ser como se a gente virasse mesmo um ciborgue, né?
Se você pensar bem, a gente já externaliza muito do nosso pensamento, das nossas atividades, das nossas tarefas, para esse computadorzinho de bordo que a gente usa no bolso. Isso é uma forma de um cérebro externo. A gente processa a coisa mais rápido, responde mais rápido, age mais rápido por conta do telefone. E é natural de se pensar, ou podemos esperar que isso vai acontecer, que esses óculos de ar ou alguma outra interface que venha a ser criada vão estar presentes na nossa vida e quem não tiver vai ficar atrás. Parecido com o que eu estava falando em relação à educação, que o cofundador da Anthropic falou, que espera que a filha tenha outros tipos de habilidades humanas, porque o da IA vai estar dado para todos. De acordo com ele, eu não concordo, acho que muita gente vai estar de fora, inclusive disso, que vai ser mais preocupante ainda. Mas para quem tiver acesso, quem tiver no mercado competitivo, vai ser isso. Quem tiver com IA vai estar muito à frente de quem não está. Já é assim, né? Porque basta você pensar que as melhores IAs são pagas. Se você não usa a versão paga do ChatGPT, do Claude, você usa uma versão muito inferior. Você tem um acesso menor, você tem menos créditos para usar e as respostas são piores mesmo. A versão paga é muito superior à versão gratuita. Eu pago o ChatGPT e o Claude. E estou pagando o Figma esse mês por conta do app que eu disse que eu estou lá, Vibe Coding, né? Programando com palavras. E eu acho que conforme as coisas forem avançando, a gente vai sair o óculos, vai virar uma lente de contato, eventualmente virar um chip ou alguma coisa que você use internalizada no seu corpo e aos poucos a gente vai virando um ciborgue mesmo. A gente vai ter um computador de bordo e vai ser assim que a gente vai ser, né? Vamos virar esses pós-humanos, talvez. Onde vão parar isso, né? Até onde vão empurrar essa integração com máquina? Mas é um pouco difícil que isso não vá acontecer em alguma medida, talvez não como esses empresários de Big Tech propagam por interesse próprio, mas alguma coisa próxima. Inclusive, por conta disso tudo, o Mark Zuckerberg detalhou que os planos agora da IA, a IA super inteligente, autossuficiente que ele está desenvolvendo a um custo muito caro, né, pagando muito caro para trazer os talentos todos para a Meta, e está conseguindo, vou falar disso no próximo bloco um pouco mais, que ele não pretende transformar esses sistemas em sistemas open source, de código aberto. Ao contrário do que é o Llama, o modelo de linguagem atual da Meta, que é de código aberto, porque assim ele acelera o desenvolvimento, mas com esse que ele está gastando bilhões de dólares para desenvolver, em que ele acredita que vai chegar ao AGI, o termo da indústria para se referir a essa superinteligência igual ou maior que dos humanos, aí ele não vai abrir mais para ninguém, porque ele vai querer ser o dono disso tudo sozinho, né? Aí você vai ter que comprar o óculos dele, o sistema dele, para poder estar no mesmo nível dos humanos que compraram. Vai virar uma corrida muito maluca, onde quem tiver mais dinheiro vai estar muito mais à frente dos outros. Não que já não seja assim, mas vai piorar, porque a diferença vai ser ainda maior do que é hoje entre quem tem e quem não tem. E a coisa está avançando tanto que um agente do ChatGPT, num teste, conseguiu burlar aquele CAPTCHA, aquelas mensagens que você tem que preencher para provar que não é um robô. Você tem que clicar onde tem 3 hidrantes ou 4 caminhões, ou você tem que decifrar uma mensagem de texto, ou às vezes só clicar no botão, né? Eu não sou um robô, que pelo seu movimento de mouse, como você varia entre as telas, o tempo que você fica, a máquina deduz que você não é um robô, infere que você não é um robô e libera o acesso. Um agente ChatGPT conseguiu passar por esse teste, marcou lá a caixinha e superou. Isso aí é um marco, de certa forma, porque essa é uma das barreiras, né, para a ação dos robôs, para não terem ações autônomas, para a gente conseguir segurar até onde esses robôs podem atuar em nosso nome. E aí virou esse marco porque conseguiu, pela primeira vez, passar por esse sistema. Outro vai ter que ser desenvolvido porque, conforme esses modelos forem avançando, vai ficar cada vez mais fácil para os robôs ultrapassarem essas barreiras. Eu ia comentar também, até mencionei na escalada, sobre essa plataforma de streaming que a Amazon está investindo, chamada Showrunner, que permite que o usuário crie a sua própria série animada usando inteligência artificial. Cara, é uma coisa bem maluca, assim, que promete deixar as pessoas bem isoladas no seu mundo, assistindo o seu próprio filme, cada vez quebrando mais essa realidade compartilhada que a gente tem. Daqui a pouco não vai dar para conversar nem sobre um filme, porque cada um vai ter visto o seu próprio filme, mas vou deixar isso para a newsletter da semana. Vai ser a principal lá. Se você ainda não é inscrito, resumido.cc/newsletter, você pode fazer a sua inscrição, receber gratuitamente toda quinta-feira no seu inbox. E se você se transformar num assinante pago do Resumido, você recebe ainda uma outra edição extra com mais links e mais comentários, que em breve eu vou transformar numa live
comentando, porque na Linkerama, que é como se chama essa segunda newsletter, eu e Cauê, a gente só organiza os links com uma descrição bem mais curta. E muita coisa legal fica por ali que eu acho que vale uma live para comentar. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, recebeu nesta terça-feira representantes de grandes empresas de tecnologia norte-americanas. O encontro ocorre a poucos dias do início previsto do tarifaço de 50% das exportações brasileiras aos Estados Unidos. O Brasil está negociando a regulamentação das Big Tech para evitar o tarifaço do Trump. O governo abriu conversas com vários executivos de empresas de tecnologia, como Meta, Google, Amazon, Apple, Visa, Expedia, para tentar minimizar os impactos desse tarifaço de 50% que está sendo imposto pelo governo do Trump sobre os produtos brasileiros. Entre as principais demandas das plataformas está a revisão da recente decisão do STF, que amplia a responsabilização das redes pelo conteúdo postado, e pediram também mais clareza das obrigações regulatórias. Tem uma outra questão importante que tem a ver com o Pix, né? O sistema de pagamento instantâneo usado no Brasil. As empresas de cartão de crédito estão reclamando muito porque, obviamente, elas perdem dinheiro com isso. Quando a gente consegue fazer as negociações diretamente sem taxa, você não está usando nenhum cartão, não está pagando taxa nem para os grandes bancos, nem para os sistemas de pagamento de algumas das Big Tech que atuam aqui no Brasil. Ou seja, são demandas que atendem as empresas de Big Tech e não necessariamente têm os melhores benefícios para nós brasileiros. Então, essa discussão promete se alongar mais um tempo. Espero que consiga se achar uma solução. Uma das coisas que o governo está acenando é a isenção fiscal para a montagem de data centers aqui no Brasil, né? Uma coisa que é estratégica para a IA e nessa disputa entre os Estados Unidos e a China pela dominância desse mercado. E as Big Tech americanas falam que querem condições equivalentes às das empresas chinesas nesse setor de data centers aqui no Brasil. Até aqui o governo descartou a retaliação tributária e essa conversa aí promete se estender durante muito tempo. Enquanto isso, na Europa, o Google confirmou a adesão ao Código de Conduta da União Europeia para a inteligência artificial. Isso aí dá um pouco da medida da importância, ou medo, ou a preocupação que essas empresas têm com o mercado brasileiro, por mais grande que tenha. Para não falar em respeito mesmo, né? Enquanto aqui está essa discussão inteira e gerando o que a gente está vendo ser gerado, por lá, essas empresas estão sendo obrigadas a aderir aos códigos da União Europeia, não só em relação à prática de IA, como várias outras questões, por questão de mercado. É muito difícil para essas empresas operar em diferentes sistemas, com diferentes regras o tempo todo. Você tem que criar diferentes versões dos sistemas para atender a cada lugar. Isso é batata para dar problema. Eu já tive um site na época do Queremos, tinha também a versão nos Estados Unidos, o We Demand, que era todo em inglês, logicamente. E eu achava que essa é a coisa mais fácil, é só traduzir os dois sites. E não é bem assim não, cara. Você dobra tudo, não é só o conteúdo. Você dobra todas as atividades que você tem que fazer. Esse é um dos motivos, aliás, que não existe resumido em inglês. Já foi falado, eu já pensei em fazer, mas quando eu lembro dessa experiência, eu falo, nossa, imagina fazer tudo que eu faço em dobro. Ter que atualizar tudo em dobro. Ter que produzir os conteúdos de site, de newsletter, tudo em dobro. Por enquanto não vai dar não, vai faltar gente aí. A Wikimedia Foundation, por sua vez, a empresa que é responsável pela Wikipedia, está desafiando a regulação do Online Safety Act do Reino Unido, porque diz que o que está sendo pedido lá pode ameaçar o modelo colaborativo e a privacidade dos voluntários que garantem a integridade desse conhecimento livre que a gente conhece na Wikipedia. O ponto principal da disputa é a aplicação de algumas obrigações que exigem, por exemplo, a verificação de identidade de muitos colaboradores. Isso aí compromete a segurança, a privacidade, torna os voluntários vulneráveis a violações, a perseguição, risco de regime autoritário, para não falar em suborno, para conseguirem botar a página que quiser, né? Por isso que ninguém consegue saber exatamente quem são os grandes voluntários da Wikipédia. No mundo da IA, o Mark Zuckerberg abriu a carteira, né? Tá oferecendo cheque de $1 bilhão, com B de Bruno, $1 bilhão para uma renca de cientistas de dados especializados em IA para virem fazer parte do time da Meta. Vários estão aceitando, como era de se imaginar.
Agora, uma pessoa que negou foi a Mira Murati. Ela foi CTO da OpenAI, ela era chefe técnica, né, de tecnologia da OpenAI, saiu de lá por discordar de várias práticas e recusou uma oferta bilionária do Zuckerberg para ir para lá. Ela está focada na empresa dela, a Thinking Machines Lab. Estou muito curioso, eu e todo mundo, para saber o que vai vir desse Thinking Machines Lab, porque até agora ela não revelou, mas uma pessoa que recusa um emprego de $1 bilhão como assinatura do seu passe deve ter alguma ideia ou muito boa ou valores pessoais muito rígidos e inegociáveis para recusar isso e resolveu não ir. Mas como eu disse, ela não foi, mas um monte de gente foi, e o New York Times fez uma matéria justamente sobre isso, falando sobre essa valorização dos pesquisadores de inteligência artificial no Vale do Silício e fazendo uma comparação com o cenário da NBA, o basquete americano, que oferece alguns dos maiores salários do esporte, especialmente porque são times com muito poucos jogadores, né? Então tem uma distorção muito grande em relação ao futebol americano, que apesar de ser o esporte número 1 dos Estados Unidos, cada equipe tem 53 jogadores disponíveis por temporada, fora os reservas, os que ficam aguardando a oportunidade. No basquete é muito menos gente, salários vão para as alturas. E aí depois a gente muito ouvir falar, né? Caramba, só se valoriza jogador de futebol, esportista, quando é que vão pagar salários milionários para professores? Bom, tá aí. Estão pagando para os profissionais de IA. Finalmente alguém ganhou esse dinheiro sem jogar bola. Ainda no universo da Meta, saiu no Engadget uma notícia de que o Instagram Live, que é a capacidade de fazer uma live a partir do Instagram, agora vai estar reservada só para usuários que têm pelo menos 1.000 seguidores. Isso aí é para evitar que qualquer pessoa abra uma live. Algo que eu falei na época daquele massacre do Christchurch na Nova Zelândia, comentando sobre aquilo, que eu sempre achei um absurdo uma pessoa qualquer ter o poder de fazer uma transmissão global sem ter que comprovar nada antes. Você não tem nenhum histórico na plataforma, ninguém sabe quem é você e dá nesse tipo de coisa. É óbvio que é muito bom as pessoas terem esse acesso, essa possibilidade, mas isso precisa ser usado com alguma parcimônia, com algum tipo de filtro. No caso do Instagram, eles estão usando esse de 1.000 seguidores porque comprova que tem alguma atividade no perfil, já tem um tempo de existência daquela pessoa online. Não é garantia de nada, mas já é algum filtro e eu imagino que isso vai acabar se espalhando para algumas outras plataformas. Uma outra notícia que eu não comentei na semana passada, e deveria, eu só acabei me inteirando melhor vendo uma entrevista do CEO da empresa, é a decisão do Cloudflare de bloquear por padrão a raspagem de dados nos sites que usam o serviço. O Cloudflare é um serviço que intermedia a conexão do usuário com algum site ou serviço para evitar ataque de hacker, para otimizar a navegação da web, e esse filtro roda em 20% da internet hoje em dia. Não é pouca coisa. E ele decidiu virar um botão em que agora nenhuma empresa de IA consegue raspar o conteúdo de um site se não atender ao pedido do site, que tem que dizer qual é o mínimo que ele espera ser remunerado por aquela raspagem, por fornecer aquele conteúdo. É uma mudança muito grande de dinâmica. Eu vi a entrevista dele no Hard Fork, eu achei muito boa a entrevista. Ele obviamente está de olho numa receita que vai ser gerada por isso, porque quando ele intermediar o acordo comercial entre os sites e as empresas de inteligência artificial, ele vai querer uma comissão que ele deu a entender que é de 30%, mas ele diz que o interesse maior é preservar a internet, preservar o conteúdo na internet, e a teoria dele é muito parecida com a minha. Quando ninguém mais tiver incentivo nenhum para postar, porque você não vai ganhar nada com isso, nem dinheiro e nem visibilidade, porque os resultados de IA não direcionam para site nenhum, ninguém nem sabe de onde veio aquele conteúdo, as pessoas vão parar de produzir conteúdo e as empresas de IA não vão ter o que raspar. Eu acredito muito nisso aí, porque o conteúdo sintético não vai dar conta de gerar um bom conteúdo para IA produzir os seus próprios resultados. Agora, uma coisa que ele aposta é que as pessoas vão ser remuneradas, ele faz uma comparação com o Spotify. Aí eu já achei que a comparação foi horrível, porque o que a gente vê é um player, o Spotify, dominar o mercado, receber toda a receita e determinar como essa receita vai ser redistribuída, e o que a gente sabe até aqui é que essa redistribuição é muito ruim, porque quase ninguém recebe nada. Então também não vai ter ninguém disposto a ficar fazendo site ou podcasts como esse aqui para não receber nada em troca ou receber uma migalha. E isso vai tornar ainda mais importante
as pessoas pagarem para ter acesso ao conteúdo que elas gostam, para ter conteúdo produzido por humanos, o que me traz tanto ao ponto que eu comentei sobre a Cozy Web, né, a web aconchegante em que você conhece o conteúdo, sabe onde você está, versus o que vai virar a internet, que vai ser um pega pra capar, uma briga de faca, com conteúdo sintético, todo tipo de bobagem voando para cima e para baixo. Legal ver o Cloudflare tomando essa posição, vamos ver como isso repercute. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. No game Time Flies, você é uma mosquinha com poucos segundos de vida e uma lista de sonhos a realizar. O jogo é simples, direto, filosófico e transforma esse conceito de Carpe Diem num gameplay que coloca você para explorar, voando, caindo, aprendendo guitarra ou a visitar Paris antes que o tempo da mosquinha acabe. Como se sabe, mosca vive muito pouco tempo, né? O criador do game disse que a proposta minimalista do visual esconde uma ideia mais profunda, que cada pequena ação vira uma metáfora sobre a finitude, sobre a urgência, sobre propósito. É um jogo daquele que traz uma experiência bem curtinha que acaba ficando na cabeça. Tá disponível no PS5, no Switch, no Steam, na Epic e como app no Mac. 1979, 1980, my friend Andrew says to me, this is Bobby Caldwell, this is Earth, Wind & Fire via his sister. Se você curte rádio pirata, cultura de resistência, boa curadoria musical, vale muito conferir Gaps in the Dial, ou Espaços no Dial, uma série de podcasts em 6 episódios que reúne nomes como Giles Peterson, Colin Murphy, Charlie Dark, para contar a história das rádios ilegais que moldaram e moldam ainda o som e a cultura britânica. A Inglaterra tem uma cultura muito grande de rádio pirata, várias lançaram o drum and bass, o grime, tudo passa por lá antes, e essa série conta essa história sem ser uma enciclopédia, é mais para traçar, a partir de alguns momentos, personagens chaves, um retrato da Inglaterra que surgiu ali no governo Thatcher e explorar o laço das rádios piratas com as subculturas, formação de comunidade, iniciativa independente. Dá para ouvir na sua plataforma de áudio favorita e também gratuitamente lá no Barbican Center de Londres, que é quem produziu a série até o dia 31 de agosto. Se você estiver em Londres, tira uma fotinha e mostra pra mim como é que tá o Barbican. Morrendo de saudade daquilo lá. Saiu a lista com as 100 maiores músicas brasileiras nos últimos 100 anos. Foi publicada pelo Globo e eu fiquei muito honrado de ter sido uma das 100 pessoas convidadas para votar. A missão é dificílima, né? Eu e todo mundo que participou pensou em 1000 músicas que podiam estar nessa lista. Eu queria ter colocado mais coisa contemporânea, mas essas listas aí acabam não tendo muito pra onde correr, né? Eu já não sou muito fã do formato de lista, pra falar a verdade, porque é difícil hierarquizar coisa tão diferente, mas eu acabo gostando de fazer quando eu sou chamado e gosto de ler a lista dos outros, principalmente pra discordar, né? Inclusive na versão online do Globo você pode montar a sua própria lista. Porque é isso, essas listas acabam tendo um gabarito não oficial, né? Como é que você vai deixar de fora Carinhoso, Asa Branca? E aí, no fim, essas listas acabam sendo muito parecidas, tem pouco espaço para o novo, até esse novo ficar velho e marcar o seu lugar. Então, essa semana, a Resumido Tracks, que é a playlist do Resumido, vai trazer as 25 faixas que eu escolhi em ordem alfabética para quem quiser explorar, redescobrir, discordar, fica à vontade. Pensando bem, talvez eu devesse ter simplesmente votado em 25 músicas do Jorge Ben. Próxima vez que me chamarem, talvez eu faça isso. Nesse episódio, você ficou sabendo que um homem ganhou $12 mil por aparecer nu no Google Street View, que estudantes universitários já estão dependentes do ChatGPT, que frentistas da Petrobras agora são incentivados a virar criadores de conteúdo, que campanhas como a da Sydney Sweeney são testadas em milhões de gêmeos digitais antes de serem lançadas, que uma IA conseguiu burlar o teste Não Sou um Robô num site, que o Starbucks vai fechar lojas só para retirada por falta de calor humano e muito mais. Se você gosta do Resumido, além de fazer a sua assinatura no resumido.cc/assinatura e garantir a continuidade do Resumido por apenas R$15 por mês, você apoia o meu trabalho e ajude com que o Resumido consiga, inclusive, ser mais do que é hoje em dia. Também é muito importante a sua ajuda na divulgação. Então não deixa de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha na sua plataforma de áudio favorita, onde você estiver escutando esse episódio agora.
Também envia para os amigos pelo WhatsApp, no Instagram, faz um post no Stories, eu reposto todo mundo, você me ajuda demais e eu agradeço. E como sempre, tem a palavra da semana para você comentar lá no Spotify e mostrar para mim que você ouviu o episódio até aqui. A palavra secreta da semana é flagra. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Faz sua assinatura no resumido.cc/assinatura, faz. Resumido.